Bom dia. Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para Gênesis 3, capítulo onde começou muita coisa, né? Onde muitas coisas ali iniciaram e até hoje se repetem. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão. E vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim, e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. À mulher ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida.
Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Como está escrito, é o relato da queda. Quando o homem, pela primeira vez, desobedeceu a Deus. O homem tinha um relacionamento com Deus. Deus criou tudo e colocou tudo à disposição do homem. Mas à disposição não quer dizer que você deve fazer tudo que você desejar, tudo que você quiser. À disposição sem limites, à disposição sem regras, à disposição sem obediência, é destruição para a sua vida. Mas as coisas à nossa disposição, com temor, respeitando cada limite que Deus nos dá, vai ser eternamente bênção. Nós não sabemos, mas eu particularmente não acredito que o homem viveu pouco tempo no jardim do Éden. Algo como 100 anos, não creio. Eu creio que foi muito mais. Ele teve tempo para nomear tudo, ele viveu ali, né? E assim, ali era para ser eterno. Era para ser eterno. Como todos nós fomos criados eternos. Deus criou cada um de nós. E, independente do lugar onde nós nascemos, independente da família pela qual viemos a esse mundo, independente da nossa infância, independente de coisas que passamos, Deus, além de nos ter criado eternos, enviou o Senhor Jesus, o seu Filho, para que a gente mantivesse o plano original, que é passar a eternidade com Deus, porque Deus sabe, nós pecamos. Então Jesus não veio só para quem viveu até a época dele, mas Jesus viveu, ele cumpriu com a sua missão, para que todos que crescem nele, durante a passagem dele por essa terra e depois dele, que tivessem vida e vida eterna, uma vida eterna com Deus. Então, tanto como aconteceu com o Adão e a Eva, nós temos palavras que Deus nos diz, olha, isso aqui é bom para você. E aquilo ali não é bom para você. Não é bom para a sua vida. Isso aqui não cabe na sua vida. Melhor, como disse Paulo, cabe, mas não vai fazer bem. Não vai terminar bem. Não vai dar certo, vai tirar você de um propósito maior. Vai alterar o destino da sua vida. Deus disse isso para o Adão e a Eva. O dia que dele vocês comerem, quer dizer, o dia que vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. Qual era uma coisa que o Adão e a Eva não sabiam o que era? A morte. Eles não sabiam o que era a morte para eles. Uma consequência que Deus tinha dito que eles teriam. O dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Ou seja, vocês não vão mais continuar vivendo. E aí você vê que a própria saída deles, a própria mudança de consequência deles, é para quem gosta de pegar e fazer alegorias, a própria mudança de circunstância deles, o que foi gerado, mostra que a gente não vive só isso aqui que a gente vê. Que não é só isso.
Não existe só esse plano que a gente está e vive, onde tem chão, onde tem água, onde tem materialidade. Eles estavam e Deus falou, certamente vocês morrerão. E ali a circunstância deles mudou completamente. Aqueles que viviam naquele lugar, o paraíso, lugar perfeito, lugar onde tudo acontecia naturalmente, sem intervenção do homem, o homem apenas cuidava e cultivava. O homem não plantou uma semente das árvores que tinham ali. O homem não teve que chocar um ovo. Um ovo que teve que chocar. Quando alguém te perguntar, né, igual esses dias eu estava vendo as crianças assistir aquele... Tem esqueci o nome agora, tá? Tem um canal no YouTube que o pessoal fica falando de curiosidade. E aí estava lá a pergunta, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A resposta depende da sua fé. Se você acredita na criação, a resposta é uma. Quem veio primeiro? Galinha. Foi criada por Deus, está ali. Depois ela ser criada, como está escrito, ela se multiplicou da forma que Deus deu a ela para se multiplicar. Olha o cuidado que você tem que ter para ver o que seus filhos estão assistindo. Você sabe qual foi uma das respostas, dentre algumas que deram no quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Que um dinossauro teria botado um ovo, um dinossauro, e que esse ovo, olha bem, hein? A resposta é que o ovo veio primeiro. Como é que chega-se à conclusão que o ovo veio primeiro? Um dinossauro botou um ovo, o dinossauro botou um ovo em que tinha dentro o quê? Vamos ver se você adivinha. Aí você vai falar, não, você está de brincadeira, 7h12 da manhã. Eu vi isso. Está escrito lá. Que primeiro veio o ovo, depois veio a galinha. É tão ilógico, mas é tão ilógico, que imagina, né, que o dinossauro botou um ovo que tinha uma galinha dentro, completamente, tamanho diferente, tudo diferente, e o dinossauro, depois de ter visto aquilo, ah, que legal, né? Olha, uma coisa nova, vamos cultivar, né? Ali teria sido, caso realmente tivesse acontecido, que não aconteceu. Você estava lá? Não, não estava, mas eu acredito na Bíblia. Eu não preciso ficar buscando algo improvável, o improvável do improvável, não. É melhor eu ficar com o impossível da Bíblia e ver o impossível se tornando possível do que ficar criando teorias. Então, isso é só para você ter uma noção de que, às vezes, você pensa assim, eu vou deixar meus filhos vendo internet, vendo alguma coisa, desacompanhados, tal. Não faça isso. Acompanha, veja o que estão vendo. Quantas coisas... Às vezes tem alguns que falam, não é bem assim, igual vocês falam, que a internet está atrapalhando tal. Não. Olha o que estão colocando aí que você vai entender. Então, tinha tudo ali. Não teve o dinossauro que chocou o ovo da galinha, não. Foi Deus que fez tudo, e tudo que Deus fez foi perfeito. Tudo que Deus fez foi perfeito. Inclusive o homem. O homem, ele estava ali pleno. Deus deu até a mulher para ele como companheira, a palavra mesmo que ele disse, veja, que ele reconhece, né? Ele lembra. O homem lembra daquilo que Deus fez e o propósito que Deus fez as coisas. Ele disse, a mulher que me deste por companheira. Mas Deus nunca disse para ele que a mulher lhe conduziria. Que a mulher seria uma ajudadora, uma companheira para ele. E naquele momento ela não foi companheira, ela foi aquela que encabeçou ele. Ele já tinha uma cabeça, ele tinha Deus como seu Senhor, como Senhor da sua vida, o seu Criador, e aquele que dava-lhe tudo, as direções, a provisão,
a vida, o sono, o equilíbrio da saúde, tudo. Então, como é que começou isso? A serpente, numa conversa com a mulher. E uma coisa que a gente não vê no texto é a mulher se surpreendendo, né? A mulher se surpreendendo com a serpente falando. O que nos leva a ver que a serpente não só, mas os seres ali, eles tinham essa comunicação. Porque não houve olha, veja que a mulher, depois que a serpente falou, né? Você vai dizer assim, por que não fala dela? Né? Porque o que foi novidade está escrito. E o que foi novidade para a mulher? Depois da serpente ter falado, a mulher começou a olhar mais para aquela árvore que antes da boca dela saiu, né? A gente não deve nem tocar nele. Então, Deus falou, não comam do fruto. Deus não falou, não toquem no fruto. Deus falou, não comam. Mas o não comam, enquanto ele foi ali acreditado, para a mulher aquilo até gerou um temor para ela. Não é para comer, então não faz sentido eu ficar olhando para ele, não faz sentido eu me aproximar dele. Não faz sentido eu pegar ele. Para que eu vou pegar, sendo que eu não vou fazer nada com ele? Então, como ela não ouviu Deus, ela até criou suas próprias, né, teorias aqui. Não vou nem tocar, não vou me aproximar, não é para mim. E aí é uma palavra que a bispa fala, né? Se a gente tivesse que escolher, ela usa a expressão, se ela tivesse que escolher, entre ser, digamos, que tivesse que ir por um caminho ou para outro, entre ser uma igreja totalmente liberal e entre ser uma igreja totalmente rígida, qual que ela escolheria? Porque na rigidez, você está seguindo um caminho. Enquanto a Eva estava nessa rigidez, enquanto a Eva estava até no exagero, ela pecou? Então, deixa eu dizer uma coisa aqui. Sempre tem alguém fazendo algumas perguntas, né, de coisas que às vezes nem a gente vai responder, porque não tem a ver com a palavra. Tem a ver com a cultura que a pessoa tem, a vida que ela tem a ver com valores dela, valores familiares, valores da origem dela. E a Bíblia fala que aquele que se condena no que se faz, aquele que se condena no que faz, ele peca. Então, o que eu digo para você? Toda vez que você tiver dúvida, mas se eu fizer isso aqui, está errado, se eu fizer isso aqui, é pecado, a Bíblia diz assim, fuja da aparência do mal. Então, seguir o conceito que a Eva tinha, ainda que Deus não tinha falado, que Deus falou, não comam do fruto, e para ela, não coma nem toca no fruto. Foi bom esse conceito dela? Foi bom, porque enquanto ela seguiu, ela viveu. Tem coisas na sua vida que eu vou dizer uma coisa, não vai procurar, não vai mexer no time que está ganhando. Espiritualmente, a gente chega num ponto agora, por exemplo, do propósito, você olha o culto hoje, dá uma olhada aí. Agora eu quero que você faça o que a Bíblia manda você não fazer. Olha para frente, para trás, para o lado, para o outro. Olha para todos os lados. Ok. Se a gente pegar 5 semanas atrás, a gente tinha quase o dobro das pessoas que estão aqui agora. É ou não é? Quase o dobro. Tem gente que está sentada em lugares que, há 5 semanas atrás, tinha gente imediatamente à frente, imediatamente atrás, imediatamente do lado, imediatamente do outro. Inclusive familiares. E que hoje não tem ninguém. Não está acompanhada a pessoa, não veio aquele amigo que estava vindo junto, aquela amiga que estava vindo junto. O que aconteceu nesse meio tempo? Tem gente que começou a ficar cansada, não estava acostumado com esse ritmo. Mas tinha um pensamento, não, eu tenho que ir, dessa vez eu vou, não, agora eu vou.
enquanto pensou assim, porque a gente precisa se prender a alguma coisa na vida. Você já deve ter ouvido a expressão que a gente precisa ter pelo que correr. Tem gente que precisa ter por quem correr. Tem gente que precisa ter o que. E cada um tem a sua vida. Tem gente que depois que casou, a pessoa mudou. Opa, agora eu tenho uma esposa, agora eu tenho um marido que eu corro por ele, agora eu tenho um filho, teve um filho, nossa, agora eu faço, eu me viro, eu dou um jeito. Tem gente que tem alguém ali que ajuda, tem a mãe, tem a avó, tem que ajuda, que eu quero dizer que a pessoa ajuda, que ela sustenta, que ela sabe que se ela faltar, alguém vai passar fome, alguém vai perder, alguém, enfim. Tem gente que tem um nome, tem uma empresa, tem gente que tem os bens para administrar, tem situações. E o que eu digo? Às vezes você está numa condição tão ajustada, e que vem um enviado do cão mesmo, igual a serpente, que quer fazer uma reforma na sua vida. Não é bem assim. Você está se sacrificando demais. Não, para que levantar tão cedo só para ir à igreja? Para que todo dia? Para quê? Enquanto a mulher pensava exageradamente, nem toquem nele, quer dizer, nem toquem no fruto algo que Deus não falou, funcionou para ela. E acredite, às vezes, cada um de nós tem coisas que nem era para ser tudo aquilo, mas o tudo aquilo está funcionando. Sabe aquele conceito que você tinha e de repente apareceu alguém aí? O paladino do alívio agora, que é alguém que quer te aliviar. Jesus disse assim, deixo-vos a minha paz, e a minha paz eu vos dou. Eu não vou lá dou, quer dizer, eu não vos dou como o mundo a dá. Aprenda a pegar a paz de Jesus. Cuidado com quem está te oferecendo paz. Está entendendo? Não, mas não pode ser uma porta na minha vida, uma pessoa. Veja a primeira coisa que mais importa. O que isso altera a santidade na sua vida? Se alguém está aparecendo no seu caminho, se alguém está falando com você e manda mensagem, e conversa, e enfim, e quer te aliviar, quer tirar um peso da sua vida. Só que, de repente, esse peso, ele está te sustentando, esse peso, ele está te mantendo num bom caminho, esse peso está te mantendo longe de coisas que são destruidoras. Porque tem coisas que, às vezes, a gente sabe é peso. Para quantos, e eu não vou ser hipócrita aqui, para quantos o propósito está todo dia na igreja é pesado? É ou não é? Para quem é pesado estar todo dia na igreja? Para a maioria. Eu imaginava que a maioria ia levantar a mão. Para quem mora longe, então, esses dias ainda alguém disse, para eu estar aqui às 7 da manhã, eu tenho que sair 4h30 de casa. Aquilo me deu até um arrepio. Falei, sangue de Jesus tem poder. Falei, nossa, a gente que aqui mora, praticamente aqui na igreja tal, né, a gente precisa começar a andar 2 milhas a mais, né? Orar mais antes para Deus dar mais ainda. Senhor, dá mais para alimentar esse povo, para ajudar esse povo, para esse povo, né, ser recompensado. Não que você que gasta meia hora, só 40 minutos, não seja também, né? Mas você imagina. Então, é pesado? Claro que é pesado. Só que esse tipo de peso, como o peso que a Eva tinha, de nem toca nele. Veja que a novidade para ela foi depois de ter ouvido aquela conversa, e a gente não sabe aqui também se essa conversa foi única. Se não foi aquela coisa que foi sendo alimentada a cada dia. Eva, você já olhou para a árvore hoje? Eva, você já olhou para a árvore hoje? Você já parou para pensar o quanto que deve ser
gostoso esse fruto? Porque veja que só depois da conversa da serpente, a mulher começou a ter sensações improváveis. Está escrito que quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar. Como que era agradável ao paladar? Como que dá para falar do gosto de algo que eu nunca provei? Como que eu posso... a imagem dela parecia muito boa, a cor dela era muito boa, então ela começou a olhar aquilo realmente como ela não precisava. A gente não vê aqui no jardim nenhum relato, nada, de que alguma fruta, de que algum tipo de comida que eles comiam não era boa, não era agradável ao paladar. Mas justamente daquela que não podia, daquela que não era boa para eles, a gente ouve, a gente vê, a gente lê, quando ela viu que parecia agradável ao paladar. E aí mais, era atraente aos olhos, e uma coisa explica a outra. E além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tomou. Foi lá e pegou. Veja, Deus nos dá limites. E eu não nego, alguns até exagerados. Que às vezes a gente aprendeu, que a gente concebeu, recebeu dos pais, recebeu, às vezes até, uma coisa que eu particularmente não gosto, a religiosidade que às vezes alguns praticam em algumas coisas. Mas quando chega uma pessoa às vezes e me faz uma pergunta que eu vejo que a religiosidade trouxe para ela, mas que a religiosidade está mantendo ela longe do pecado, eu digo, continua. Porque eu faço assim, porque eu sigo assim e tal. Não está, isso não está te prejudicando, pelo contrário, isso está te mantendo longe de coisa, isso aí está te mantendo no caminho. Se está te mantendo no caminho, mantenha na sua vida. Mantenha na sua mente, é um pensamento, é uma prática, é um comportamento. Cuidado com essas pessoas que vêm, porque hoje a igreja está fazendo esse papel equivocadamente. Nessa ideia, aliás, com a justificativa e o discurso de aliviar, não é um alívio que é Jesus que traz para nós. Não é o alívio da verdadeira paz. Tanto que a proposta lá no Apocalipse, naqueles 7 anos de grande tribulação, os 3 anos e meio que vão começar, o que vai acontecer? O anticristo ele vai trazer uma falsa paz para a terra, que vai ser onde as pessoas vão querer que ele seja o líder delas. E a ideia da falsa paz tem a ver com alívio. Vai aliviar, vai fazer a pessoa agora, não, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, vai alinhar tudo que está desalinhado. Então, cuidado. Cuidado com os pensamentos que brotam, às vezes, do nada. Com as pessoas que vêm com conversas, às vezes dentro da igreja. Fulano, por que você faz isso? Por que você ainda faz isso? Quando alguém te perguntar de algo que você faz há muito tempo que funciona, responda para ele claramente, porque funciona para mim. Porque para mim é bom. Porque eu vivo assim, minha vida assim agrada a Deus. Quer dizer, a primeira coisa importante é a santidade. Isso me mantém na santidade. Não, mas você já parou para pensar pela cor dela, pelo formato dela, deve ser muito gostosa, deve ser muito boa. Não me faz falta. Não, mas você vai ser como Deus. Eu fui criada por Deus. Então não tem como eu ser como Deus. E se Deus que me criou, eu estou aqui sei lá quanto tempo, eu não sei, mas eles sabiam. Está funcionando tudo, meu organismo é perfeito, minha vida é perfeita, o jardim que Deus me colocou é perfeito. Eu acredito que naquela época até, o homem era perfeito para a mulher e a mulher era perfeita para o homem.
porque eles eram companheiros e tudo funcionava. Então, por que eu vou mexer em algo que para mim eu já vi, eu já constatei, eu já comprovo, isso é o dia a dia me mostra, tudo funciona. Aí é onde a gente usa a expressão, né? Você vai buscar, você vai pegar problema com as suas mãos. Cuidado com essas coisas que vêm, com essas promessas e essas propostas mirabolantes de não, que isso aqui vai modificar, isso aqui vai transformar. O que transforma é a palavra. A igreja não transforma, o pastor não transforma, uma pessoa fora de você não transforma a sua vida. O que transforma a sua vida é o cumprimento da palavra de Deus. Da sua forma, obedecendo, e da forma de Deus, as promessas se tornando palpáveis, materiais e concretas. Se não tem palavra, não tem bênção. Enquanto eles estavam dentro da palavra, dentro da obediência, eles estavam bem. Ambos estavam bem. Ambos, por exemplo, não viam a sua nudez. Eles não tinham medo. Veja que uma das primeiras coisas que aconteceu com eles quando eles comeram fruto, eles ouviram os passos do Senhor. Eles ouviam os passos do Senhor quando? Sempre. E quando que eles tiveram medo de Deus? Aqui você entende, inclusive, aquelas pessoas que até hoje têm esse tipo de relacionamento com Deus, relacionamento de medo. Tem gente que toda vez que a pessoa se volta para Deus é com medo. Deus vai me castigar, Deus vai me punir, Deus vai me tirar algo, Deus vai mexer comigo, Deus vai alterar isso. Por quê? Por que uma pessoa vive com medo? Porque ela não está fazendo o que Deus disse para ela fazer. Porque ela está fazendo o que Deus disse para ela não fazer. Porque enquanto o homem não desobedeceu, ele teve medo de Deus. Quando ele ouviu os passos do Senhor, como diz na viração do dia, Deus está chegando perto. Deus está vindo ao nosso encontro. Não tinha isso por quê? Porque ele se relacionava. E você se relaciona com quem você concorda, com quem você escuta, com quem você segue, você obedece. Mas agora ele me falou uma coisa, eu fiz outra. E eu percebi, quando eu fiz, que o que eu fiz não é bom. O que eu fiz já me trouxe consequências que eu nem imaginava. Agora vocês serão como Deus. Deus olhava para o homem e para a mulher nus, e aquilo afetava Deus? Está vendo as mentiras aparecendo? Deus não se relacionava com eles daquela maneira todos os dias? Aí agora eles comem, eu estou nu, e agora? Então olha a mentira aparecendo. Vocês vão ser como Deus, de jeito nenhum. Deus não olhava. Deus não olhava para o corpo, Deus não olhava para a aparência, aquilo que poderia passar qualquer tipo de outra situação, não. Deus olhava para o coração do homem. E o que Deus quer encontrar no coração de uma pessoa? Pureza. Deus quer encontrar fidelidade, Deus quer encontrar aquela vida reta diante dele, que não faz curva, não é Deus, Deus e eu e Deus. O que eu sei que Deus tem comigo? Isso, é essa a minha vida. O que eu sei que Deus não tem comigo? Aquilo, não vou olhar, não vou pegar, não vou ficar. E se tiver mais alguma coisa aqui que eu pensar que é bom ficar mais longe ainda, eu vou fazer, porque isso funciona para mim. Isso é bom para mim. Então eu volto nesse ponto. A gente está numa fase agora que vem os pensamentos. Aí agora eu estou falando especificamente do propósito. Não, já é tal dia do propósito, já tem tanto tempo.
já faz tanto tempo, está difícil, agora tem dia que está mais frio, opa, peraí, eu sei o que eu tenho que fazer, e eu não vou ceder. Eu não quero daqui a pouco estar me olhando, me vendo numa condição que eu vou me arrepender, que eu vou ter vergonha, que eu vou querer voltar. A gente precisa aprender com uma coisa o passado tem que nos ensinar. Isso eu não nego. O passado, a gente não pode voltar para o passado, não pode olhar, não pode viver olhando para o retrovisor, mas uma coisa o passado tem que nos ensinar. Todo mundo, todas as pessoas, se pudesse, voltaria numa data. Voltaria ou não voltaria? Todo mundo. Então, aprende com isso. Tem coisa que quando você sabe, eu posso me arrepender, não corro o risco de se arrepender e querer voltar naquela data e fazer diferente. Porque a gente não pode voltar. É ou não é? Você não pode voltar e falar uma coisa diferente para uma pessoa que você já falou para ela algo errado. Você não pode voltar no tempo ali e não cometer aquela atitude que você cometeu. Não pode, não tem como. É um desejo que ele é impraticável. Ninguém teve essa resposta, Senhor, me dá a chance de voltar para o passado. Não existe o passado. O passado, a verdade é que o passado não é nada além de uma palavra. Porque você só volta ao passado de forma que não existe. Não dá para você falar o que você não falou, não dá para você apagar palavras que você já falou, não dá para você tirar a frase corriqueira que a gente ouve sempre. O leite caiu da caneca, dá para voltar o leite? Não dá, já foi. Devia estar ali acompanhando, está fervendo, está fazendo barulhinho, opa, vai lá e desliga. Não tem mais 1 minuto. Acabou. Então, tudo que hoje você tem aprendido, que a palavra está dizendo para você, não é não, acabou. Não, eu não vou nem tocar nesse fruto. Deus nem falou para não tocar, mas quer saber, está funcionando para mim nem tocar? Está funcionando para mim nem olhar? Porque ela não olhava. Porque depois ela começou a olhar mais e começou a ter até imaginações. Então, está funcionando. Está funcionando. Aí, para onde eu vou? Tem uma área que afeta tanta gente. A área sentimental. Tem gente que toda vez que vive o que quer, junto com o que quer, vem o que não. Só que o que quer não compensa o que não quer. Então a pessoa quer companhia, ela quer alguém. Mas sempre quando ela tem alguém, isso eu falo tanto de homem como de mulher, é muito ruim, é muito pesado, é um fardo muito pesado para carregar. Só que a pessoa, quando está sozinha, ela começa a pensar que estar acompanhada é melhor do que estar sozinha. Vai dizer, porque às vezes eu escuto, porque tem que ter, tem que ser. Tá bom, mas a Bíblia fala que teve gente que foi acompanhada e teve gente que foi desacompanhada. E a Bíblia não fala que essas pessoas desacompanhadas foram infelizes. Então tem gente que, dada a vida que teve, você vai falar, mas se ninguém mais ficar acompanhado, acabou. Não vai ter mais, não vai crescer a humanidade. Sim, mas nem todo mundo, nem todas as pessoas têm esse propósito. Jesus disse que uns se fizeram eunucos pela fé, outros por uma condição e outros porque era o melhor para eles. E ele estava falando de homem. Em toda a história da humanidade se teve menos homens do que mulheres. Sempre. Você vai ver, sempre teve menos homens do que mulheres. Na época de Jesus não era diferente. Então ele estava dizendo que tem homens, e eu estou falando de homens porque tem menos, então, naturalmente, então deveria valer mais a ideia de procriação para homem do que para mulher. Então, tem homem que fez assim, e ele diz, está tudo certo.
Quer dizer, tem homem que não quer tocar em mulher, tem homem que não pode tocar em mulher, e tem homem que foi impedido de tocar em mulher. E aí? Disse, é assim. Jesus, por exemplo, não tocou em mulher. Foi ou não foi? Então, aí você não vai ver da parte dele, como você não vai ver da parte de Paulo. Como você não vê, por exemplo, a filha do Jefté depois. Teve um lamento por ela, mas quando o pai dela tomou aquela decisão, aquele voto, e ali então ela foi separada das demais pessoas, ela foi servir o Senhor e nunca mais, ela não teve família, ela viveu aquilo. Então, tem um ponto aqui que precisa ficar claro, porque às vezes você vai ouvir dentro da própria igreja, porque Deus pode ter uma mulher de Deus para você, Deus tem um homem para você. Aí vem aquelas frases, né, que vai te cutucando, é a sua metade da laranja, a tampa da sua panela, porque está tendo isso, vai atrás, faz isso. É legal, sim. Mas aí eu volto na Eva. Você não pode ignorar o nem toquem nele, que está funcionando. Quem já entendeu o que quer dizer o nem toquem nele aqui? Para a sua vida. Então, para alguns aqui, o nem toquem nele, eu não vou tirar, nem toca mais em homem, não toca mais em mulher. E eu não sou matador de sonhos. E também não quero ser o cara que vai te aliviar, não. O cara do cão. Mas você precisa pensar que tem coisas que, quando a sua vida está de um jeito, a primeira coisa que te proporciona é santidade. Olha, tem gente que quando está sozinho é santo. Pratica a santidade, vive bem, a vida flui. A vida é uma. A condição da pessoa é uma. Tem gente que todas as vezes, eu não estou falando a maioria das vezes, eu estou falando, então agora é literal. Tem gente que todas as vezes que vai se meter com alguém, se mete em fria, se mete em problema. E a pessoa ainda não tem uma identidade em Deus. Porque como ela não conhece tão bem a Deus, porque ela nunca investiu em se relacionar com Deus, como ela já investiu em se relacionar com uma mulher, como ela investiu em se relacionar com um homem, então ela não tem aquele conhecimento pleno de Deus a ponto de saber, eu estou bem assim. E eu vou viver assim, eu vou continuar assim. E eu repito, antes que alguém, principalmente quem está na transmissão, às vezes dá aquela escapada lá para tirar a caneca ali e volta, pegou um pedaço do culto, volta. Nossa, meu Deus, mas se a pessoa não se relacionar a ninguém mais, não estou dizendo que é para todos essa palavra, não estou dizendo que é uma regra, mas para algumas pessoas é o que funciona. Não tocar. E você quer que eu te fale uma das piores sensações que tem? É a pessoa que descobre que ela estava excelentemente bem sozinha. Mas quando que ela descobre isso? Depois do quê? Depois da desgraça. Entendeu? Meu Deus, eu pensei que eu tinha problema. Eu descobri que eu estava bem, que eu estava abençoado, pleno, que eu estava na melhor condição da minha vida. Então, às vezes a gente está, não é nosso. Você está buscando aí, não, mas eu preciso. Eu preciso, não, o que você precisa? Você precisa de Deus. Você precisa ser aquela pessoa leve. Aquela pessoa que não vai correr, que não vai ter medo de Deus. Aquela pessoa que não vai viver culpada de quando você estiver na presença do Senhor, se Ele vai te encontrar nu. E isso não vai vir de alguém, não é alguém que vai te dar isso, não é alguém que vai te colocar isso, não é alguém que chega com uma bandeja, eu quero aliviar a sua vida, olha, eu quero que você fique bem com você mesmo, olha, eu quero que você... Não, isso é Deus. Isso é o que Deus nos proporciona.
Isso é o que Deus faz. Deus faz conosco, Ele está fazendo, Ele está trabalhando. Ele quer que a gente tenha relacionamento com Ele. E Ele não quer que você tire daquilo que está dando certo, aquilo que está funcionando. Ele não quer que você tire do relacionamento com Ele para buscar alternativas, para dar ouvidos a qualquer tipo de serpente que aparece no seu caminho, que vem com um discurso novo. Nem tudo que é novo é bom. Nem tudo que é novo é bom. Teve muita gente que já teve essa experiência com aquela máquina velha, que talvez foi da mãe, né? Lembra daquela máquina velha, grandona, que precisava de 2 homens para carregar antigamente? Não tinha isso? Aí às vezes alguém te falou, nossa, ela gasta energia, é grande esse trambolhão aí na sua lavanderia, tal, esse peso todo. Aí você foi na conversa de alguém, vou comprar uma moderna, uma nova, tal, bonita, inox. Colocou lá. Você, será que dá para eu pegar aquela de volta? Quem já teve essa experiência aqui? Várias pessoas. Então, nem tudo que é novo é bom. Aprende isso. Às vezes você troca uma coisa só porque está ali, é propaganda, é alguém que te fala, fulano, você precisa. Quantos aqui que trocaram uma coisa, estou falando de produtos, mas quantos trocaram um procedimento que tinha na vida? Quantos que saíram do lugar que morou uma vida, conhecia todo mundo, a vizinhança está lá, aquele lugar espaçoso, grande, aí foi porque alguém falou, não, você tem que ir para o lugar tal, porque é seguro, porque é isso, é tal, é novidade. Você foi lá, nada funcionou, nada deu certo, nada tinha a ver com você. E existe essa ideia hoje de que você precisa do que é novo, é novo, é novo. Isso tem a ver com o consumismo. Quantos que trocaram lá aquelas ervas da avó, da mãe, que tomava ali uma vida, que funcionou para a tua bisavó, para a tua avó, para a tua mãe, para você, aí você foi trocar por algo ali, o tratamento, sei lá o quê, e que aí afetou a sua saúde. Eu estou dando exemplos como Jesus contava parábolas e mostrava que tem coisa que você consegue ver no dia a dia. E estou falando da nossa vida espiritual. De coisas que você está fazendo hoje, que você começou a colocar na sua vida, para se aproximar de Deus, para estar mais perto de Deus. Te custa? Custa. É difícil? É difícil. Talvez, às vezes, você termina o dia mais cansado, mas olha o que isso está te proporcionando. A bispa falou isso no domingo ainda. Tem gente que Deus trouxe, que Deus enraizou, colocou a pessoa com uma raiz profunda. Não é para você fazer o propósito daqui a pouco, não, vou fazer, depois se eu receber minha bênção, eu vou embora. Se eu não receber, eu vou embora do mesmo jeito. Não se trata apenas de uma situação, de uma área da sua vida a ser restaurada. Se trata da sua condição com Deus, seu relacionamento com Deus. Quando eles comeram, eles perceberam que não valia a pena. E eu penso que essa palavra vem para nós, para que a gente não chegue, nem precise chegar a esse ponto, de ver que tem algumas mudanças, que tem alguns alívios que estão nos sendo oferecidos, que não valem a pena, que não são nada do que está sendo nos vendido. Não, faz, não pega, não, isso aqui é o melhor para você, o melhor para mim é o que está funcionando no meu relacionamento com Deus. E aqui eu não tiro, que ainda que exagerado, o nem toquem nele, que Deus não tinha falado, estava funcionando até então para Eva. Porque o nem toquem nele era uma camada a mais de zelo, em cima de uma palavra que Deus tinha dado ao homem que ele passou para a mulher. Se o homem tivesse seguido o excesso do zelo, ele não teria caído. Se a mulher tivesse seguido o excesso do zelo, não teria caído. Então, não troca o zelo, o temor, e não medo. Medo é uma coisa que tem a ver com sentimento. Temor tem a ver com convicção.
Temor tem a ver com o que você sabe e não com o que você sente. Então, eu sei quem é Deus, eu o respeito, eu o reverencio. Eu tenho limites que Deus colocou porque Ele é aquele que me dá os limites. Então, se Deus colocou um limite, esse limite é bom. Agora, se esse limite é colocado por sentimentos, então esse limite tem que ser rompido e superado. Então, antes eles tinham limites de Deus, depois eles passaram a ter limites provenientes de sentimentos que eles passaram a ter, como o medo. Não, como que a gente vai se apresentar nu? Uma vida inteira foi assim, nunca teve um problema. Aí vai lá o homem com a mulher e vão se cobrirem. Colocaram sobre eles folhas de figueira. Foi suficiente? Não, porque nunca é suficiente o que o homem faz com a sua própria força, apenas com o seu entendimento. Analisa as coisas que você tem feito. Quais são as coisas boas, as que vão permanecer e as que vão nos elevar? As que começaram, as que foram sustentadas, financiadas, as que foram acompanhadas por Deus e as que vão terminar em Deus. Se algo não começou em Deus, começou em qualquer outra coisa. Começou na serpente, começou no medo, começou num sentimento banal. Se começou assim, não continua. Não é bom para você. Que aí é onde a gente fala muito. Nós aqui pregamos muito sobre as motivações. Tem coisa que o que está aparecendo, que estão vendo, que está saindo pela sua mão, que está saindo pela sua boca, que alguém está ouvindo, até parece bom, mas a motivação não foi boa. Se a motivação não é boa, começou em Deus, o que tem que acontecer? Parar. Você está fazendo algo que até está sendo aplaudido. Ai, que legal, que bonito, que lindo. Olha o que essa pessoa está fazendo, está dando, está oferecendo, está ofertando. Até na igreja. Está, olha, ajudando. Mas a motivação é boa? Não. Se não é boa, para. Para, porque isso não vai terminar bem. Ah, o que você está fazendo é bom? Não, não é bom. Então já começou errado. Tem que começar em Deus. Tem que ser proveniente de Deus. Tem que continuar em Deus. Ou seja, o que eu vou fazer agora? Deus pode estar do meu lado, que eu vou fazer do mesmo jeito? Não. Então eu não vou fazer. E tem que ter o foco em Deus. Vai terminar em Deus isso aqui. Quer dizer, Deus vai receber o que eu vou fazer. Deus vai se agradar do que eu vou entregar a Ele. E Deus vai poder me recompensar. E o meu relacionamento com Ele vai crescer, vai melhorar ainda mais. Ah, não, meu relacionamento com Deus agora vai mudar. Deus vai reprovar o que eu vou fazer. Então eu não faço. Então eu não vou. Então eu não vou alimentar isso. Vamos investir no nosso relacionamento com Deus. No que você já tem, melhora. No que você não tem, porque você se dispersou, deu ouvidos a alguém, caiu aí, sabe, no conto que tem hoje em dia, com tanta coisa, isso aqui muda, isso aqui transforma, não é isso aqui. O que transforma é a palavra, quando vivida, quando praticada, quando obedecida. Você, com a palavra, você permanece na plenitude do Senhor. Nessa terra e para toda a eternidade. Você fora da palavra, você está ouvindo conselhos de qualquer tipo de serpente. Hoje, a serpente literal não fala com as pessoas, mas tem gente que assumiu o lugar da serpente. O lugar que é dado para o diabo falar, para o diabo enganar, para o diabo mentir, para o diabo distorcer a verdade. Foi isso mesmo que Deus falou, que vocês não podem comer nenhum fruto do jardim? A própria pergunta denotava que a serpente sabia de nada. Como é que alguém que nem sabia o que Deus tinha falado poderia dizer que alguém se tornaria como Deus? Faz sentido isso? Foi isso mesmo que Deus falou? Vocês não podem comer nenhum fruto do jardim? Não. A gente não pode comer do fruto que está no meio do jardim. Ah, essa pessoa que não sabia nem o que Deus falou, agora sabe como é ser como Deus.
Não, o dia que vocês comerem, vocês vão ser como Deus. Eu não sei nem o que Deus fala, mas eu sei o que é ser como Ele. Então, pede para Deus esse discernimento. Quantas pessoas aqui devem estar ouvindo coisas desse tipo? Alguém te falando algo que não faz nenhum, que não se concatena. Mas de repente você está aí agora curioso, será? Será que é mesmo? Será que vai? Será que vai funcionar? Não, espera aí. Não procede de Deus. Se não procede de Deus, se essa pessoa não tem nem a condição que eu tenho, ela nem ouviu o que eu ouvi de Deus, por que eu vou deixar ela agora me aconselhar? Por que eu vou deixar essa pessoa conduzir a minha vida? Eu tenho algo com Deus, eu sei o que Deus falou, eu sei o que Deus pensa. Não vou eu dar o dom que Deus me deu, a vida que Deus me deu, a oportunidade que Deus me deu, por conta de alguém que nem a ele ouviu, que nem a ele ouve. A serpente não ouvia Deus, tanto que não sabia o que Deus tinha falado. E a mulher trocou o que ela tinha com Deus, o homem trocou o que ele tinha com Deus para dar ouvidos e para dar a vida deles a alguém que nem conhecia, que não sabia o que Deus tinha falado. Por isso que ficou caro para eles. Mas não tem, e em nome de Jesus não vai ficar caro para você. Porque você não vai trocar o que você tem com Deus e o que você está construindo em Deus por qualquer coisa, por qualquer oferta barata de alívio. Não vai trocar o que funciona pelo que é mais fácil, pelo que é mais cômodo e arrebentar com a sua vida. Dê ouvidos à palavra. Vamos todos, a gente precisa de tempo em tempo ouvir essa palavra e aprender com os erros de Adão, de Eva, de reconhecer na nossa vida o que está vindo com essa falsa ideia de aliviar, e não é para alívio, é para destruição. E eu termino lembrando a mensagem de todo este culto. O nem toquem nele, muitas vezes, é o que a gente não pode abrir mão, porque é um excesso, é um exagero até. Porque Deus não falou nem toquem nele, Deus falou não comam do fruto. E não falou para a mulher, falou para o homem. Mas aquele exagero estava funcionando para a mulher. Como cada um de nós, às vezes, tem um nem toquem nele, que é o que hoje Deus está dizendo. Eu não falei isso. Não era tudo isso. Mas quer saber? Está funcionando há muito tempo na sua vida. Então, permaneça nem tocando nele, porque isso aí está sendo uma bênção na sua vida. Amém. Pegue o seu propósito, se coloque em pé. Vamos falar com Deus agora. Não solta o que está funcionando. O que está dando certo para você. E lembra, eu estou falando daquilo que tem a ver com o relacionamento com Deus. Aquilo que tem a ver com o que está te mantendo na fé. Eu creio que tem gente que hoje falou com Deus, perguntou para Deus, questionou Deus talvez, Senhor, já são tantos dias, Senhor, olha, eu estou cansado. Senhor, olha, hoje, né, bem hoje. Não dormi, não tive isso, vivi tal situação. E o nem toquem nele, o Senhor está dizendo assim, está funcionando. Nem toquem nele. Isso é o que está te sustentando. Você ficou longe dessa árvore, está sendo bênção na sua vida. Você ficou longe desse fruto, está sendo bênção na sua vida. Você está pagando determinado preço, talvez você não percebe, mas o que isso tem trazido, gerado para você, o que isso tem te abençoado, o que isso tem te levantado, o que isso tem segurado coisas na sua vida,
impedido você de viver tantas dores, tantos males? Não mexe no time que está ganhando, não. Não é hora de você, mas eu acho. Não. Porque alguém me disse que eu vou me aliviar. Não. Não precisa de alívio. Pega a paz de Jesus. Pega a paz de Jesus. Aquela que Jesus disse, eu vos dou. Não pega a paz de uma pessoa que vem com essa ideia de te aliviar. Se esse alívio tira você da condição espiritual que você vem praticando, que vem funcionando, você tem que entender e taxar essa pessoa na sua vida, seja ela quem for, como a serpente. Não, você está se privando de um paladar, você está, olha, só você olhar, olha de novo para esse fruto, olha como é bonito, olha a cor dele, olha a imagem dele, olha a aparência dele. Você não acha que deve ser muito palatável, muito gostoso, deve ter uma textura muito boa? A mulher viveu, o homem viveu uma vida, e uma vida plena sem aquele fruto. Um relacionamento estável, permanente, crescente com Deus, sem aquele fruto. Mas aí vem a serpente e diz o quanto que era saboroso, o quanto que era bom, e que eles seriam como Deus. A primeira coisa que já aconteceu é medo. Deus não tem medo. Vocês vão ser como Deus, e agora eu não consigo sequer me relacionar com Deus, não consigo ficar perto de Deus. Como que eu sou como Deus? Quantos que estão diante de uma grande mentira e não estão percebendo? Mas por quê? Porque é novo, só porque é novo, só porque você nunca viu, só porque você nunca ouviu, só porque você nunca provou. Essa é uma ideia que essa geração nova, principalmente os jovens, têm. Tanto que qual é a palavra que eles mais combatem? Conservar, conservadorismo. Tudo que é velho é ruim, tudo que é antigo é ruim. As coisas do passado devem ser abolidas e tudo tem que ser novo. Tem que ter tecnologia, tem que ser um conceito novo, tem que ter um relacionamento novo, um tipo de relacionamento novo, diferente. Nunca pode ser o igual, o antigo. Cuidado para não cair numa cilada dessas de Satanás. De trocar o que é bom da sua vida pelo que é novo e que talvez não vai funcionar. Não ceder ao consumismo. Quantos estão com uma vida boa? Você tem tudo que você precisa. Você tem tudo que a tua vida precisa para estar bem, equilibrada, boa, saudável, em paz. Mas eu tenho uns problemas também. Você precisa de problema. Você precisa, eu preciso, nós precisamos. Tem coisa que tem propósito estar na nossa vida. Não é agradável, mas é necessário. Com o tempo, com a experiência, você vai entendendo isso. Tem coisa que é necessária. Inclusive, algumas delas são necessárias para nós permanecermos em Deus. Senhor, eu oro agora e te peço, ajuda o teu povo a ver, meu Pai, a começar por mim, porque eu não considero, meu Deus, que eu tenho toda a visão que eu preciso, eu quero mais, mas eu quero a visão do Senhor. Eu não quero, meu Deus, a opinião da serpente, eu não quero a visão da serpente, eu quero a visão do Senhor. Eu quero reconhecer a cada dia mais os bens do Senhor na minha vida, na minha casa, na minha família, diante de mim, perto de mim. Eu quero ver o bem do Senhor, eu quero ter mais motivos para ser grato ao Senhor. Eu quero, meu Deus, provar e ver que o Senhor é bom em coisas que eu ainda não vi, mas que já estão na minha vida, que eu ainda não percebi, mas que já fazem parte dela. E eu oro, meu Deus, para que cada um prove e veja que o Senhor é bom.
Que cada um, meu Deus, mantenha aquilo que tem dado certo, funcionado. Seja, meu Deus, um comportamento, seja uma prática, seja um pensamento, um temor que adquiriu, meu Deus, com o Senhor. Um temor, meu Pai. Um limite que respeita. Uma doutrina, meu Deus, que segue, que tem mantido essa pessoa no caminho do Senhor. Quantos, meu Deus, que tem pago preços sacrificiais e que não é agradável, não é fácil, muitas vezes é pesado, Senhor. Custa tempo, custa dinheiro, custa energia, custa tantas coisas. Mas é a condição, meu Deus, que essa pessoa tem crescido, avançado. É a condição em que ela tem progredido e prosperado no Senhor. Não havia um lugar, meu Deus, e uma condição melhor do que a que Adão e Eva tinham, do que a condição em que eles viviam. Não faltava nada, não faltava ser como o Senhor, não faltava o paladar daquele fruto, não faltava, meu Deus, ter aquele fruto, mais um fruto bonito, agradável, meu Deus, ali como uma boa imagem, não faltava. Mas eles pararam para ouvir e eles passaram, meu Deus, a pensar, me falta isso. E quando eles foram em busca disso, meu Deus, eles viram que na verdade não lhes faltava nada. Eu oro para que venha temor, para que o teu povo seja tomado, meu Deus, pelo temor do Senhor. Que cada um, meu Pai, tenha esse temor, que cada um receba esse temor, que cada um esteja, meu Deus, dentro dessa vida de temor. E que as coisas que têm funcionado, que alguns aqui aprenderam quando eram crianças, com os pais, que alguns, meu Deus, receberam até, meu Pai, em igreja, e que aquilo, meu Pai, tem lhes mantido numa condição onde o Senhor sempre está perto, onde a Tua presença, meu Deus, é percebida, onde não há medo, não há vergonha, onde não há, meu Deus, uma perda com o Senhor. Não deixa, meu Deus, que alguém seja convencido de que algumas coisas estão sendo perdidas, de que um conhecimento, um discernimento, um paladar, um gosto, um prazer está sendo, meu Pai, perdido. Porque o que nós precisamos não é de prazer, mas nós precisamos nos relacionar com o Senhor. E eu oro, meu Deus, para que aquilo que cresça na vida de cada um seja o relacionamento com o Senhor. Eu peço, meu Deus, que o Senhor nos abençoe. Estamos aqui mais uma vez, apresentando ao Senhor as nossas firmes razões, mostrando para o Senhor, meu Pai, não só com orações, com palavras, mas com obras. Nós estamos aqui mais uma vez, estamos pagando o preço de estar na Tua casa, de vir mais um dia, de orar mais um dia, de ter saído, meu Pai, de onde cada um saiu, meu Deus, para vir, para cumprir com aquilo que se comprometeu diante do Senhor, de estar todos os dias na Tua casa, de orar, meu Pai, no Teu templo, de apresentar ao Senhor as suas firmes razões. E eu mais uma vez apresento e peço, restaura a vida, meu Pai, do Teu povo, restaura cada situação que está sendo, meu Deus, colocada diante do Senhor mais uma vez, e o pedido que é feito, meu Deus, muda, Senhor, cura, restaura, transforma, altera, meu Deus. Eu peço, faz na vida do Teu povo, opera milagres, porque o Senhor é o Deus de milagres, o Senhor é o Deus que altera, meu Pai, as circunstâncias. O Senhor tira de um e coloca na vida do outro. O Senhor tira a enfermidade, o Senhor tira a doença, o Senhor promove, o Senhor altera o curso das coisas. O Senhor, meu Pai, faz soprar um vento, e o vento, meu Deus, traz o que nós imaginamos de outra forma.
o que nós pensamos, meu Deus, que daria muito trabalho, como o Senhor nos falou essa semana ainda. O Senhor tem um vento, meu Deus, para esse mês de agosto, para mudar a direção de coisas que nós, por muito tempo, pensamos, só vai acontecer de tal forma, só vai acontecer por tal meio, só vai acontecer de tal maneira. E o Senhor basta soprar, basta, meu Deus, mudar a direção do vento. E o que demoraria anos, meu Deus, nós vivermos em dias. Nós vivermos esse mês, e esse mês valer para nós para um ano inteiro. O Senhor nos presentear, o Senhor, meu Pai, nos abençoar, o Senhor restaurar áreas da nossa vida. E eu peço, Senhor, restaura cada área da vida do teu povo. Restaura, meu Pai, o espírito, restaura a mente, restaura o corpo e cura. Sara, meu Deus, essa enfermidade, essa doença. Restaura a família. Restaura, Senhor, o casamento dessa pessoa. Restaura, meu Pai, o negócio dela. Restaura a profissão dela. Restaura, meu Deus, o nome dela. Restaura, Senhor, agora o lugar dela. Porque o Senhor pode fazer. Eis-nos aqui mais uma vez. E eu declaro, meu Deus, sobre cada pessoa, que cada uma receba a unção de hoje. A unção desse dia, a unção dessa quinta-feira, a unção, meu Pai, de mais um dia de oração, mais um dia de clamor, mais um dia de fidelidade, mais um dia de cumprimento da nossa parte, para também mais um dia do cumprimento da Tua promessa na nossa vida. Eu concordo, meu Deus, com cada oração, com cada clamor e com cada pedido de restauração na vida do Teu povo. E eu declaro que cada um, meu Deus, seja honrado, que seja abençoado, que receba, meu Pai, aquilo que creu e pediu ao Senhor. Eu ligo cada oração aqui na terra, para que cada oração seja ligada nos céus, em nome de Jesus. Amém, amém